Olá, bom dia, Guilherme, tudo bom? Bom dia, tudo bem e você, Tia? Tudo ótimo. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal entra. Tá bom. Pessoal, bom dia. Bom dia, Júlio, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo. A gente está aguardando mais uns minutinhos aí para o pessoal conseguir entrar e aí a gente já segue, porque o treinamento para grupos ele acaba que demanda de um pouquinho mais de tempo, né? Sim, combinado. Se você mudar ele de município. Pessoal, eu acho que a gente pode seguir daqui, porque como eu estava comentando, né, a questão de grupos ela demanda de um pouquinho mais de tempo. Então, conforme o pessoal for entrando, eles vão assistindo e é claro, como a gente vai ter a gravação, depois a gente disponibiliza para todo mundo que se inscreveu também. Então, bom dia a todos, muitos já me conhecem, certo? Fiquem à vontade aí no meio do treinamento, vocês podem, sem problema nenhum, tá aí interrompendo para tirar as suas dúvidas, até porque a gente vai fazer abordagem de grupos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, vocês já estão vendo? Fazer uma
breve introdução do que a gente vai apresentar hoje. Então, todo mundo já me conhece. Pessoal, eu sou a Tiare, eu sou a Head de Treinamento, e hoje a gente vai fazer a nossa webinar voltada aí para configuração de grupos. Então, nessa primeira etapa que a gente vai começar, a gente vai falar um pouquinho as diferenças. Opa, desculpa. A gente vai falar um pouquinho a diferença aqui para vocês sobre Open Space e setores, tá? A gente vai fazer também um overview dentro da planta para a gente entender aí das ferramentas que vocês têm e que podem utilizar para as posições no mapeamento. Depois, na sequência, a gente vai começar a entender sobre a configuração de grupos e as regras espaciais e temporais. E para a gente finalizar a nossa etapa do treinamento, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a questão de perfil, acesso admin, manager e assistente, tá? Trazendo um pouquinho da nossa agenda para a semana que vem, então a gente vai ter uma webinar semana que vem só sobre SLAs, então quem já utiliza aí dos chamados e que não se inscreveu, depois a gente disponibiliza novamente o link para vocês fazerem a inscrição para os chamados de SLA, onde a gente vai abordar a inclusão desses SLAs e a gente vai falar também sobre as mensagens, que é uma nova ferramenta aí que foi adicionado aos chamados. E para o final do mês, a gente tem novamente um novo treinamento geral para abordagem de grupos e de regras. Pessoal, então para a gente iniciar a nossa etapa de treinamento, onde a gente vai começar falando aqui sobre as diferenças entre o Open e os setores, né? Configuração, ela vai ocorrer sempre dentro do painel de gestão e ele vai ser realizado apenas por gestores, ou seja, não é todo mundo que vai ter acesso dentro do painel de gestão. Na lateral, a gente vai ter as nossas ferramentas de configuração. Então, é aqui onde a gente vai configurar, pessoal, tudo que ocorre lá dentro do aplicativo de reserva e, é claro, onde a gente vai determinar as regras que os nossos usuários, ao efetuar as reservas, então, vão seguir. A gente vai falar e a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o Open e sobre o que é o setor. Então, vamos tentar entender essa diferença para que vocês, então, né, através da realidade do dia a dia de vocês, vocês comecem a realizar as configurações. Então, sempre que a gente falar aqui do Open Space, como o nome já está trazendo para vocês, é uma área livre que ela vai ser reservada e ela vai ser visualizada por todo usuário, por todo colaborador que não fizer parte de um grupo. Então, o Open Space são aquelas áreas livres em que o colaborador tem a liberdade de poder reservar o local que ele deseja, então, sentar, a sala, né, a sua posição de trabalho. Diferente do Open, que é livre, sempre que falarmos de setores, a gente está falando de uma restrição. Então, o setor é uma área restrita, né, que ao setorizar lá no nosso mapeamento, a gente então está fechando. Né? A setorização, a partir do momento que a gente configura ela, a partir do momento que a gente mapeia essas posições e que a gente define um setor, a gente fechou essa área. E ela não vai ser mais visualizada, ela não vai ser mais acessada por qualquer pessoa. Um setor, para que ele seja visualizado, ele deve fazer parte de um grupo. Então, quando a gente cria um setor, na sequência a gente vai configurar o grupo, definir esse setor dentro do grupo e associar, então, os nossos usuários que terão acesso a esses setores. Então, o setor ele pode ser desde uma baia ali de posições de trabalho, desde uma sala de reunião, e vocês vão ter setores aí para não só estações e salas de reunião, também como estacionamentos e armários. Então, a setorização ela acaba que ela é bem ampla e fica fácil aí de vocês determinarem algumas áreas de exclusividade para reserva. Então, espero que tenha ficado claro aqui essa questão de Open de setor. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode interromper e pode perguntar. Dando sequência, como eu falei, quando a gente cria um setor, esse setor ele deve ser mapeado. Então, a criação de um setor, ela vai ocorrer justamente dentro da nossa área de mapeamento. Então,
Quando clicamos sobre o mapeamento, vocês vão ter aí as suas unidades, né? 1, 2, 3, isso vai depender da implantação de cada equipe, de cada grupo. Basta clicar sobre a unidade, não precisa vir na lateral. Se a gente clica sobre o card, ele já abre trazendo a informação dos nossos andares. Aqui fica fácil, então, da gente selecionar e fazer a troca dos nossos andares. Selecionou o andar, vou clicar em mapear e eu vou passar para dentro da planta, onde dentro da planta, então, eu posso começar a incluir os meus setores. Então, essa aqui é uma área mapeada, onde a gente tem desde estações de trabalho, a gente tem salas de reunião, a gente tem armários. Se a gente pausar o mouse aqui sobre uma posição, ele abre então ali o nosso card, trazendo o número dessa posição e mostrando aí para vocês se essa posição é open, se ela vai ser um setor. Visualmente, pelas cores, a gente também já consegue identificar isso. Então, tudo aquilo que for open space, ele já entra automaticamente com uma tonalidade de azul, certo? Então, se eu setorizo, se eu crio, se eu configuro um setor dentro do meu mapeamento, isso significa que a partir de agora, para que essas duas posições sejam acessadas, eu preciso ter a configuração de um grupo. Tá? Então, pela planta, pessoal, a gente vai ter algumas configurações relacionadas às nossas posições. E aqui na planta, vocês têm 2 tipos de bloqueio que vocês podem utilizar. Vocês, pela planta, incluem setores, adicionam filtros. Pela planta, vocês adicionam e sobem a imagem do seu ambiente e atribuem uma posição. Para que a gente possa efetuar essas opções aqui que a gente apresentou para vocês de configuração, basta a gente clicar sobre uma posição e ela então abre o nosso editar. Pessoal, ressaltando que evitem, não mexam em QR Code e nome. Isso aqui ele está ligado aí ao QR Code das posições que vocês já mapearam. Então, toda vez que a gente altera, que a gente muda uma informação, a gente está desconfigurando. E por que a gente sempre informa para também não mexer no nome? Porque se eu tenho aqui o QR Code 4 e eu altero esta nomenclatura aqui, no momento que a pessoa vai fazer a reserva, vai efetuar, vai puxar com o QR Code e vai trazer outro nome, o que acaba gerando confusão. Então, QR Code e nome evitem de alterar. No restante, vocês podem, então, a qualquer momento estar editando. Então, por aqui a gente pode atualizar a nossa imagem, né, puxando outra. A gente pode criar, então, aqui um novo setor. Então, ao digitar, o sistema mesmo pergunta se desejamos criar, e ao criar ele já fica fixo aqui. Posso adicionar o filtro. Esse filtro é toda a informação que o usuário recebe no momento que ele está efetuando a reserva, do que aquele espaço que ele está reservando vai ter disponível para ele. Então, aqui pode ter só um monitor, né? Pode ter teclado e pode ter mouse. E o status aqui é onde a gente bloqueia e desbloqueia uma posição. Então, quando a gente salva essa informação, a gente já tem essa alteração, né, também visual, ou seja, a gente sabe que aqui a gente já tem incluso um setor. Então, configuração aqui com relação à planta, à foto, à posição, ao setor, clicou, ele vai estar editando. Se a gente clicar com o direito sobre uma posição, a gente ganha outra ferramenta que é o bloqueio temporário. Esse aqui, pessoal, vale ressaltar que ele permite que vocês configurem um tempo para que essa posição fique bloqueada. E ressaltando que a gente vai em breve estar entrando aqui o bloqueio recorrente. Hoje essa configuração ela é manual, então eu posso ir configurando, né, aqui a área que eu desejo, o local, tá? Com os horários que eu preciso. Então, eu quero que para amanhã essa posição fique o dia inteiro. Clicou em adicionar, ele passa aqui para baixo. E
Como ele fica aberto, vocês podem ir incluindo múltiplas configurações, certo? Fechando, ele então está te mostrando aqui que existe um bloqueio temporário. Toda a configuração que a gente faz, o retorno ou a exclusão é o mesmo processo. Se eu clico com o direito para adicionar, vou clicar com o direito para remover. Cuidem com este excluir, tá? Cuidado com essa opção. Essa aqui ela vai excluir a sua posição, jogando fora. Então, ressaltando, a mesma ferramenta que utilizamos para adicionar é a mesma que a gente vai adicionar para remover. Então, cliquei, aqui embaixo eu vou ter, clico sobre a lixeira, sim, tenho certeza, foi removido. Quando a gente fala, pessoal, de bloqueio de uma posição dentro da planta, vale ressaltar que se existirem reservas já nestas posições, o bloqueio irá derrubar. Então, se for o bloqueio permanente ou se for o bloqueio temporário, ambos vão derrubar, e ao derrubar essas reservas, os seus usuários serão notificados por e-mail. Por último, a gente tem a nossa atribuição. Então, a atribuição nada mais é do que a famosa mesa fixa. Eu definir que essa posição é de exclusividade de um determinado usuário. Então, quando a gente atribui essa mesa, essa posição ao nosso usuário, lá no aplicativo fica destinado essa reserva só para aquele usuário. A atribuição ela ocorre individualmente, então não é possível adicionar mais de um para atribuir, é sempre um para um, e ela não remove a obrigação ali da reserva. Está atribuído, ainda assim preciso entrar e indicar quais são os dias que eu vou utilizar dessa posição. Então, pelo mapeamento aqui, vocês têm algumas ferramentas relacionadas às posições, como os bloqueios, atribuições, né, edições de fotos, setores e filtro. Após a gente definir, então, a nossa setorização, como eu expliquei, a gente, então, passa a configurar os nossos grupos. Então, através dos usuários e dos grupos, é em grupos que a gente começa a criar essas configurações. Vale ressaltar que, quando a gente falar na configuração de um grupo, muitas vezes vocês tendem a trazer a questão de que eu preciso criar um grupo com base no que eu tenho na empresa. Então, eu tenho aqui setor de TI, eu tenho o setor de RH e eu quero criar esses grupos aqui dentro, utilizando dos meus setores. Não que vocês não possam, mas sempre que a gente utilizar da configuração de grupo dentro do painel, essa configuração ela vai estar relacionada com o tipo de reserva e com as regras que vocês querem estipular para quem está fazendo a reserva. Então, a configuração do grupo, ela está ligada ao teu ambiente ali, né? Quais são as posições que poderão ser reservadas por esse usuário e quais são as regras. Então, para que não acabe gerando, às vezes, muito transtorno, o mais indicado é sempre que você pense como é que você vai configurar as regras de reserva que vão ser efetuadas lá no aplicativo para que você comece, então, a configurar os seus grupos. Então, para configurar, a gente vai clicar em mais grupos. Aqui a gente, então, define, né, o nome do nosso grupo. Então, vamos pôr um grupo geral aqui dentro. Uma vez que a gente, então, digitou, a gente tem outras duas opções aqui de ferramenta. Uma delas é o grupo padrão, a outra é o check-in home office. O grupo padrão habilitado, ele então serve de auxiliar aí para vocês gestores, porque a principal função dele é puxar os colaboradores para dentro deste grupo. Então ele tira de vocês aquela questão de vocês terem que ficar entrando dentro do painel, revisando quem está fora do grupo e adicionando. Uma vez que a gente habilita, o próprio sistema vai fazer essa função aí para vocês. O check-in home office é para aquela equipe aí que tem o remoto
e o presencial. Então, se desejar também que quem está de casa ali trabalhando informe, basta habilitar, ressaltando que para habilitar aqui dentro do grupo, a gente precisa primeiro vir em ambientes e estações de trabalho e em configurações habilitar o home office para que possamos então habilitar aqui. Então, uma vez que configuramos e salvamos, a gente vai passar então para dentro do grupo, onde a gente parte nas configurações referentes aos espaços de reservas e aos tempos que vamos determinar. Então, a nossa restrição espacial é a primeira configuração que a gente passa a definir dentro de um grupo. Ressaltando que aqui ele não está trazendo e ele não está selecionando nenhum tipo de configuração. Então, se eu configuro um grupo, eu venho aqui embaixo, eu configuro as minhas regras, eu venho aqui, adiciono os meus usuários. Porém, eu não estipulo a restrição espacial, o usuário que estiver aqui dentro vai estar seguindo a regra do Open Space, tá? Se a gente não define a restrição espacial, todo usuário dentro de um grupo sem definição de restrição segue a regra do Open Space e não vai seguir a regra que você estipulou aqui. Então, é muito importante que seja selecionado. Ah, Tiari, mas aqui a gente vai ter uma área somente open space. Ah, a gente aqui vai trabalhar com os setores. Pessoal, aquelas áreas que a gente tem só open space, elas serão vistas assim. Então, eu tenho a minha unidade, eu tenho o meu prédio, eu tenho os meus andares. E a gente sabe que esse andar, ele é open space, contemplando tanto as estações quanto as salas. Quando a gente tem uma configuração de setor associado a um andar, a gente vai ter a nossa unidade, o prédio vai trazer para mim um andar, vai me trazer, então, quais são os setores que estão associados dentro deste andar, ou seja, aquele que a gente criou num tom, né, de roxinho, o outro ficou num tom de rosa, e vai trazer o que é open space, que era o azul. Então, aqui a gente passa, então, a selecionar, a definir quais são esses espaços, essas posições que poderão ser reservadas por quem fizer parte deste grupo. Então, aqui eu posso dizer que eu quero o open space inteiro da cobertura, porém, na desk, eu quero apenas que seja o setor self. E eu posso salvar. Então, é preciso, sim, associar ao grupo qual é a área. Sem associação, então, a regra não vai se aplicar nem para restrição aqui temporal. Depois que a gente definiu a nossa restrição espacial, então a gente passa a configurar as nossas regras de tempo, né? Cada uma dos cards apresentados aqui vão trazer quais são as regras que vocês podem configurar. Então, Tiare, eu tenho uma estação, eu tenho sala, aqui dentro da cobertura, aqui no selfie é só sala. Ah, eu não tenho refeitório, eu não tenho estacionamento, eu não tenho esses outros ambientes. Basta que a gente, então, clique sobre o menu e que a gente, então, desligue essa configuração para que ela não fique habilitada lá no aplicativo, mas sem opção de reserva, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, e desligar, tá? Eu tenho aqui o estacionamento na configuração, ó, G1. Como aqui ele não está habilitado, então sim, eu preciso desligar, porque senão acaba que no momento que o meu usuário entrar, ele não vai ter acesso a nenhum tipo de estacionamento. Então, a gente vem aqui, desligou, vai aparecer para quem está no grupo só reserva de estação e sala. Sobre o nosso menu, a gente passa a definir as nossas regras temporais. Então, aqui a gente vai ter os dias da semana permitido. Então, aqui eu posso selecionar de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. Abaixo, a gente começa a configurar as regras. Habilita somente o que deseja, o restante pode deixar desabilitado. Depois a gente, então, tem limitar o máximo de horas. Pessoal, aqui vocês definem o
tempo máximo de reserva para aquele ambiente, se ele é 8, se ele é 10, digitou, está configurado. Aqui a gente limita o horário de ocupação das nossas posições, né, de trabalho. Então, quero que as reservas ocorram e possam ser reservadas só dentro desse horário. Abaixo temos a recorrência, nada mais é do que a famosa repetição. Então, a gente poder repetir ali uma reserva para semana, por meses. Então, a gente tem essa definição. Limitar a quantidade de reserva por período. Aqui a gente define, então, quantas reservas podem ser realizadas nas posições e definimos se são por dia, por semana, por mês. Reservas expiradas. Então, essa vai ser muito utilizada também, vocês vão visualizar essa reserva expirada muito lá em ocupação. Então, uma reserva expirada é uma reserva que não ocorreu check-in. Se não ocorre, ela expira, liberando ali a posição para que ocorra outra reserva. Então, aqui, quando a gente define a quantidade, atingido o nosso usuário será bloqueado. Limitar máximo de dias de antecedência. Aqui, pessoal, ele vai, então, configurar até o quanto à frente o seu usuário pode efetuar de reserva. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas, porque ela, ao mesmo tempo que define o quanto eu posso chegar, ela bloqueia também, impedindo ali que o meu usuário, então, ele faça reserva para daqui 6 meses, para daqui 1 ano. Limitar mínimo de dias de antecedência, então aqui é fazer a reserva com antecedência. Depois a gente tem outra facilidade, permitir estender a reserva. Então ela permite que reservas próximas do fim sejam estendidas por mais alguns minutos. Então o sistema mesmo vai informar ali por e-mail o seu colaborador que a reserva está próxima do fim e se ele quer estender. Por último, a gente vai ter limitar o período para a reserva. Então, aqui vocês definem quais são os horários em que o colaborador pode entrar no aplicativo para efetuar a sua reserva. Então, né, determinado isso, ele vai, então, dentro do horário que você estipulou, entrar e fazer a reserva. Passou desse horário, se eu entrar às 14 e tentar efetuar a reserva, eu não vou conseguir, porque o meu horário para reservar é pela parte da manhã, e ainda eu tenho a opção de definir se essa reserva ela será permitida somente para os dias úteis ou se também pode ocorrer nos finais de semana. Tá? Salvou essa configuração, vocês vão ver elas visíveis aqui, então vocês vão ter, ó, recorrência, limite, os nossos períodos, dias da semana, então ela passa a ficar visível no card. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação às regras. Se ninguém tiver, a gente segue então, pessoal. Seguindo, a gente vai ter a nossa segunda opção de ferramenta dentro dos ambientes, né? Então, essa aqui, como a gente viu, a primeira é habilitar e desabilitar, então, o botão da estação de trabalho. Abaixo a gente tem solicitação de aprovação. Então, ao habilitar uma reserva, ela só será válida mediante a aprovação de uma terceira pessoa. Por dentro dos grupos, vocês ganham outros 2 tipos de check-in. Então, o convencional, né, ele ocorre com a leitura do QR Code e por dentro do grupo a gente pode, então, modificar o tipo de check-in, né, para o transparente ou sem o QR Code. Por último, a gente tem ali habilitar motivo. Então, ao habilitar ainda, a gente tem a opção de definir se esse motivo será obrigatório ou se ele será opcional, tá?
configuração que vocês habilitam aqui, pessoal, vocês vão ver que ela vai poder ser visualizada lá em ocupação. Então, ao habilitar o motivo e o seu usuário ali, ao reservar, colocar esse motivo, vocês tiram isso no relatório, né? Definiu outra forma de check-in, se é o transparente, se é o sem QR Code, vai aparecer. Se habilitado a aprovação, ele também traz a informação, inclusive de quem aprovou, quem reprovou, se houve reprovação, qual foi o motivo. Então, configuração de grupo. Após definida a nossa restrição e definidas as nossas regras de tempo, a gente passa, então, a incluir os nossos usuários dentro do grupo. É claro que aqui embaixo a gente pode fazer essa adição, pessoal, mas aqui ela vai ocorrer, então, manualmente. Preciso digitar, selecionar, e assim eu vou incluindo manualmente cada um dos meus usuários. Fora do grupo, lá por usuários e grupos, a gente tem uma facilidade de inclusão por seleção, o que torna muito mais prático e rápido. Então, ao lado do nome de cada usuário, a gente tem uma caixinha seletora. Então, basta que a gente selecione. Ao selecionar, ele vai abrir, então, a barra de ferramentas, permitindo que, através do grupo aqui, eu possa adicionar. Então, digitei, cliquei, salvei, passei ali esses colaboradores para dentro do grupo. Na tela de usuário, vocês sempre vão ter a informação referente ao total de registros, ou seja, todo usuário que fez o acesso lá no aplicativo, ele se autocadastrou lá dentro e passou aqui para dentro. Então, quando a gente fala de usuário aqui, vocês não precisam e não têm a necessidade de cadastrar ninguém, tá? Eles mesmos se cadastram lá pelo aplicativo e passam aqui para dentro. Na tela de usuário, vocês vão ter o nome, vai aparecer o grupo a que eles pertencem, mostra atribuições, então formas de verificação de atribuição ou pode ser pelo usuário, e se eu não me engano, aqui por ambientes a gente também vai ter atribuições, tá, pessoal? Então, duas formas de visualização, ou ambiente ou usuário. E aqui vocês têm as tags. Na nossa lateral, a configuração que a gente vai ter aqui no menu, ele é parecido com o que a gente tem aqui. A única diferença é que pelo menu lateral, a gente tem o editar usuário, onde nos permite, então, alterar os perfis aqui e incluir a foto do nosso usuário. Essa aqui também é uma realidade que em breve vai estar aí próximo de vocês, onde vocês vão ter lá dentro do aplicativo já disponível para que os seus colaboradores possam fazer essa edição. Então, hoje, para que as fotos apareçam aqui, é preciso que os gestores, né, adicionem manualmente essas fotos. Para a gente finalizar, então, pessoal, sobre hoje a nossa configuração aqui de grupos, sobre as regras, para a gente finalizar, sempre que a gente falar de grupo, a gente está falando, então, de regras que vão ser seguidas pelos nossos usuários. E, nesse caso, os nossos usuários com perfil de colaborador e perfil de assistente sempre seguirão a regra determinada, né, para eles, ou seja, o que está definido dentro do grupo que ele pertence. Quando falarmos aqui de gestores, managers e admins, a regra não se aplica. Então, a regra que a sua colaboradora do dia a dia vai seguir, de não poder fazer reserva no final de semana, para o gestor, ela não se aplica. Então, o gestor, com certeza, vai acabar burlando as regras. Perfis. Então, a gente hoje, dentro do painel, a gente tem 5 tipos de perfil. Perfil de colaborador, perfil de assistente, manager, admin
e master. Quando a gente falar de perfil colaborador, é o nosso usuário do dia a dia. Ele vai acessar, então, pessoal, somente o aplicativo de reservas, ok? E vai seguir ali as regras do grupo que ele pertence. No oposto, a gente vai ter o nosso master. Quando a gente fala aqui de master, as pessoas tendem a achar que o master, aqui dentro do painel, ele vai ser o perfil com maior poder, com maior visualização, com maior gestão. E não é nada disso. Quando falamos de master, a gente está falando de uma senha. Então, o nosso master aqui, ele não é um usuário, ele não é um colaborador, ele não é uma pessoa. Essa senha master que a gente disponibiliza para vocês, ela é a senha de acesso para o painel, que para com esta senha, então, ó, essa senha, a gente possa adicionar, então, alguém com o perfil de admin e remover essa pessoa com o perfil admin. Então, com a senha master, eu tenho a possibilidade de entrar dentro do usuário e alterar aqui, ó, o perfil. Quero pôr admin, salvei, estou entrando e estou alterando, então, e incluindo alguém como admin. Então, o master é o responsável por adicionar ou remover o perfil admin de um usuário. Ressaltando que admin, ele não configura, ele não cria outro admin, nem exclui. Ah, o fulano precisa colocar, né, um usuário como admin, mas o perfil dele é admin, não vai conseguir. Isso é responsabilidade da senha master, então precisa entrar com o master e realizar. Então, um admin, ele só consegue incluir alguém, né, abaixo, ou seja, adicionar alguém com o perfil de manager ou assistente. O mesmo, pessoal, vai valer aqui para o nosso perfil manager. Então, manager não pode, não consegue, né, colocar alguém como admin, muito menos como manager, e também não vai remover, tá? Ah, ele precisa colocar alguém como manager. Ou solicita um admin, ou entra com a senha master. Manager só pode incluir alguém com o perfil de assistente. Assistente, então, por sua vez, é um dos papéis mais reduzidos aqui dentro, então ele não pode adicionar e nem vai poder colocar perfil para ninguém. Dentro dos 3 perfis principais, admin, manager e assistente, tá? Esses 3, além de terem acesso ao painel de gestão, eles também têm outra função lá dentro do aplicativo de reserva. Então, no painel de gestão, admin e manager serão os gestores do painel. Diferenças entre um admin e um manager. A única diferença de um perfil para o outro é o botão de integração. Sempre que a gente entrega a conta, a gente manda ali para vocês, né, explicando sobre os perfis e direcionando para que vocês, né, incluam os usuários com os perfis certos. Então, Tiare, preciso colocar os meus admins. Tem que ser a tua equipe de TI. Por quê? A tua equipe de TI vai ter este botãozinho integrado a este perfil, tá? Ou seja, o seu TI vai ser o responsável por gerar autenticações, calendários, API, Slacks e toda a configuração ligada a questões de integração entre a equipe de vocês e a equipe DeskB. Manager tem o mesmo acesso que o teu admin, com uma diferença de que um manager, quando clicar aqui no botão de integrações, vai ter acesso apenas ao personal badge. Então, admin voltado para a área de TI, manager voltado ali para as áreas de RH e facilities. Então, incluam aí, adicionem as pessoas com os perfis indicados. Vamos imaginar um cenário que você simplesmente inclui alguém como admin, sem essa pessoa ter a menor ideia sobre a integração, acaba que ela pode desligar, pode desconfigurar alguma coisa e acabar gerando transtorno.
Por último, a gente vai ter o nosso perfil de assistente. Esse sim, pessoal, a gente vai ter um papel aqui bem reduzido mesmo. Então, aqui o nosso assistente não visualiza a área de ferramentas, assistente é voltado para suas recepcionistas e para as suas secretárias, já que é o assistente que vai gerar aqui os relatórios de Dash e ocupação, ok? Pessoal, eu vou abrir então aqui o canal para vocês poderem tirar as dúvidas que vocês tenham para auxiliá-los nesse momento. Alguém? Pode perguntar. Tranquilo. Mais alguém? Ok, então. Pessoal, então, para a gente finalizar, antes de finalizarmos, eu gostaria de apresentar aqui para vocês o programa de indicação da DeskBee, que é o nosso Pollen, tá? Então, indique o Super App da Desk e ganhe aqui super prêmios. Então, pessoal, vocês têm aqui e podem, então, estar se cadastrando no nosso programa de indicação, tá? A gente depois disponibiliza esse material para vocês. Vocês, então, conseguem, através daqui, se cadastrar. Basta indicar toda vez que vocês realizam uma indicação, toda vez que vocês preenchem essa indicação, vocês vão tendo, então, pontos adicionados, esses pontos são cumulativos, e toda vez que vocês atingem aqui, ó, uma quantidade, vocês, então, são premiados. Então, vocês têm cada uma indicação é convertida em uma Alexa, cada duas, né, vocês têm 6 meses. Então, aqui a gente tem vários prêmios muito bacanas aqui para as nossas indicações. Então, não deixem de estar indicando um pouquinho sobre a DeskBee, tá? Vejam que a gente já tem aqui alguns ganhadores que já chegaram e já nos indicaram, ganhando aí os prêmios e acumulando pontos. Tá? Depois a gente disponibiliza esse material aí para vocês poderem se indicar. Ok? Pessoal, na sequência, então, a gente disponibiliza ali para vocês, então, no nosso e-mail final, a gente encaminha para vocês, então, a nossa vídeo da webinar, e juntamente a gente vai disponibilizar ali um formulário, porque a gente quer entender, a gente quer saber o que vocês acharam, e a gente conta aí com a participação de vocês para as próximas webinars, para que vocês aí nos ajudem a entender qual material que vocês querem que a gente traga para as próximas, para o próximo mês. Então, isso é bem válido para a gente. Já apresentei aí a agenda deste mês, então, quem quiser estar se inscrevendo para a próxima semana, para os chamados de SLA, junto do e-mail a gente vai também estar disponibilizando ali para poder se preencher, para poder se cadastrar e participar. Perfeito, pessoal. A gente, então, tinha 45 minutos e a gente conseguiu, então, ali apresentar e trazer aí para vocês tudo sobre os grupos. A gente fica à disposição, se precisarem de qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou sempre para ajudar. Muito obrigado. Obrigado você, Júlio. Obrigada. Obrigadão, Tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, obrigado. Boa semana.